Se você já assistiu a nossa última aula ou já teve que criar um código que armazena várias informações, sabe como isso pode acabar se tornando uma bagunça rapidamente, certo? Agora imagina poder guardar todas essas informações em uma única variável, acessando as informações com a mesma velocidade e de uma forma super organizada? É isso que os arrays ou vetores fazem pela gente. E nessa aula, além de aprender o que são vetores, você vai aprender a sintaxe no Portugal aplicada em exemplos práticos, que vão permitir resolver os problemas de código de uma maneira muito mais elegante utilizando essa nova estrutura. Então vamos lá, traduzindo isso para os tópicos da nossa aula, no vídeo de hoje a gente vai ver o que são os arrays e vetores, como eu comentei, e também como declarar um array e atribuir valores às suas posições. Além disso, vamos entender como podemos exibir os valores depois que eles são armazenados. Tudo isso encapsulado em um exemplo prático. E antes de eu te contar os dois últimos pontos que, como vocês já sabem, são sempre os melhores, permita que eu me apresente primeiro. Meu nome é João e eu te desejo as boas-vindas aqui ao Manual do Front. Atualmente eu sou Dev Sênior como Front-End, atuando para uma empresa dos Estados Unidos, e eu também curso pós-graduação na área. E eu estou criando 2 vídeos toda semana aqui no canal para te ajudar com carreira, JavaScript, lógica de programação ou qualquer coisa relacionada ao nosso mundo de tech. Então já se inscreve, se conecta, porque tem muita coisa legal por vir. E dando continuidade à nossa aula, os 2 tópicos que faltaram são item extras, onde eu vou mostrar para vocês como iniciar um array ou um vetor com valores pré-definidos, e também como trabalhar com matrizes, que são uma estrutura que deriva um pouco dos vetores, mas é bem semelhante com um caso de uso bem específico. E por fim, como vocês já sabem, um exercício que é o de sempre, né? E pulando direto para o nosso conteúdo, vamos começar com tudo entendendo o que são arrays. Eles nada mais são do que estruturas que armazenam vários dados do mesmo tipo numa única variável. E eu sei que por definição nem sempre é fácil entender, e por isso que, como sempre, eu preparei um exercício para nós, para que a gente consiga construir uma analogia e então entender do que estamos falando. Imagina que você quer guardar o nome de 11 jogadores de um time de futebol. Você concorda comigo que você poderia criar uma variável para cada jogador? Então vamos imaginar que a gente criaria a variável com goleiro, lateral direito, zagueiro da esquerda e assim por diante. Porém, você concorda comigo que não seria uma boa solução fazer isso? A gente ia encher nosso código de variáveis, além disso, toda vez que a gente precisasse de uma nova, a gente ia precisar criar mais uma variável, já tá parecendo coisa de técnico amador, não é? Tem uma frase na vida que eu gosto muito que é: tudo podemos, porém nem tudo devemos. O que isso quer dizer? Nem sempre o que parece ser possível é a melhor opção. Nesse caso, como eu comentei com vocês, será que seria uma boa solução? Eu acredito que não, eu vou te provar agora o porquê. Que tal a gente pensar nesse mesmo problema, só que de uma outra forma? Então eu te convido, ao invés de pensar jogador por jogador, a gente pensar em um time. Você concorda que todo time, quando ele escala, ele começa a partida com 11 jogadores? Então, essa escalação ela é uma lista organizada e nada mais é do que um jogador, o primeiro, geralmente é o goleiro, começando na primeira posição, e geralmente a gente vai para o lateral, para os zagueiros e assim por diante. Para o pessoal que é fã de futebol, me desculpa pelos números, eu sei que provavelmente o número 6 aqui está chamando a atenção, eu só quis seguir a ordem para facilitar a nossa aprendizagem, mas também está complicado para mim ver o nosso centroavante com a camisa 10. O legal é que o que fazemos na programação é muito semelhante a isso. A gente cria uma única variável, que nesse caso a gente poderia chamar de time, por exemplo, e coloca todos os jogadores dentro dela, como se fosse uma lista com as posições determinadas. Se você tentasse fazer isso com variáveis separadas, ia ter que criar uma para cada jogador e repetir o código para poder armazenar cada um deles. Com vetores ou arrays, você pode acessar tudo isso utilizando uma estrutura de repetição, como um laço, por exemplo, o que vai tornar o seu código muito mais prático e organizado. Legal, já entendemos o que são arrays e o benefício de utilizá-lo. Agora vamos aprender como declarar um array. E a primeira coisa que eu quero tranquilizar você é que essa palavrinha estranha declarar aqui nada mais é do que criar um array. Então sempre que eu estiver falando declarar, é aquele momento onde a gente cria uma variável para poder utilizar ao longo do nosso código. Agora que já entendemos isso, eu posso te mostrar a sintaxe que a gente vai utilizar no Portugal e na grande maioria das linguagens para declarar um array. E nada mais é do que colocar o tipo das variáveis que a gente vai armazenar. Lembra que lá no começo eu expliquei que array nada mais são do que várias variáveis do mesmo tipo armazenadas em uma única variável.
Nesse caso aqui, então, a gente está declarando um array que é basicamente de números inteiros e a gente chamou ele, o nome do nosso array é time. Nesse caso, a gente está colocando 5 posições. Então, se a gente der continuidade, a gente vai ver numa explicação mais detalhada que esse é um vetor de inteiros com 5 posições, aonde basicamente é muito importante que você note que o índice sempre começa com 0. E aqui, pessoal, quando eu estou falando de índice, é basicamente a posição do array que a gente está utilizando. Então, voltando lá para o nosso exemplo, só para ficar um pouco mais claro, é como se o índice aqui fosse 1, o índice aqui fosse 2 e assim por diante. Com o único detalhe de que na programação os índices sempre começam em 0. Então imagina que nesse nosso exemplo a gente poderia ter o técnico como a posição 0, para então sim o goleiro ser a número 1. Caso contrário, a gente teria que trocar esse 1 aqui por 0. Como sempre fica mais fácil explicar com código, eu já deixei um exemplo para nós aqui, que depois vamos utilizar ao longo da nossa aula, mas nota como eu estou deixando muito claro aqui que o jogador João, nesse caso, ele está na posição 0 do nosso array declarado com o nome time. Então, assim como eu mostrei para vocês, como eu expliquei, o primeiro índice sempre é o 0. E depois você vai ver que a gente está utilizando 1, 2, 3, 4 e ainda assim a gente vai atribuindo novos valores. Então perceba como cada posição, então nesse caso 0, 1 e assim por diante, funciona como uma variável e nos permite atribuir diferentes valores dependendo da posição que a gente está utilizando. Nota, a gente atribui diferentes valores, nesse caso strings, mas a gente não atribui diferentes tipos. Eu não estou colocando aqui um número, todas elas são strings. No caso que a gente aprendeu utilizando o tipo cadeia lá no Portugal. Novamente, para ficar mais fácil de entender, eu deixei o mesmo exemplo aqui para nós, para que fique fácil visualizar como é essa história de atribuir um valor por posição. Então, lá no nosso exemplo do time, imagina que ao invés de ter uma posição do vetor, a gente está colocando valores. Então, se a gente voltar para o nosso exemplo, aqui a gente tinha deixado João na posição 0, certo? Essa primeira linha aqui. Se a gente ir para a nossa imagem, você vai ver que ao invés da posição aqui, que eu já expliquei que ao invés de ser 1, todos os arrays começam com 0, a gente coloca, nesse caso aqui, João, e assim por diante, Pedro, Carlos, nesse caso aqui eu deixei X, Y, e conforme a gente for precisando, a gente vai atribuindo. E apesar de gostar muito de explicar, o que eu gosto mesmo é de código, então bora pra lá. Aqui está o nosso exemplo, então o nosso código, pessoal, e mostrando para vocês novamente, o que a gente já viu lá nos slides é a declaração de um array. Nesse caso, a gente já está dizendo que ele terá 5 posições, a gente está também informando que o nome dele será time e que ele é do tipo cadeia. E aqui das linhas 5 até a linha 9, a gente está atribuindo um valor por posição. Então é como se fosse um nome de jogador por posição. É assim que a gente faz a atribuição de um valor por posição e assim também a gente vai conseguir exibir esses valores. Então, como será que a gente poderia exibir cada um desses valores? O mais legal, se a gente voltar aqui para os nossos slides, que nos ajuda também a memorizar, a gente exibe exatamente da mesma forma que atribuímos, basicamente acessando pela posição. Então, assim como a gente atribui na posição 0 um valor, a gente também vai exibir utilizando a posição. Voltando lá para o nosso código, a gente vai ver que eu posso pegar essa linha, descomentar ela, e aqui eu vou escrever então time na posição 2. O que vocês acham que deveria aparecer aqui? Carlos, certo? Se a gente rodar o nosso código, vai aparecer aqui no terminal Carlos. E aí a gente pode trocar pela posição 0, vai aparecer João. E aí um detalhe para tomar cuidado, pessoal, é que a gente não tem posição número 5. Lembrando, começa na 0, vai até a 4, porque dissemos que tem apenas 5 posições no nosso array. Então, se a gente colocar o número 5 aqui, vocês vão ver que vai ter um problema, porque essa posição ela não existe, o nosso código não a conhece. E bora fazer um exemplo ainda mais completo para fixar o conhecimento? Ele é bem semelhante, só que ele vai iterar por todas as posições. Então eu estou mostrando aqui para vocês como a gente consegue combinar o poder dos arrays com a praticidade dos laços de repetição que a gente já aprendeu no nosso curso. Então aqui você vai ver que eu estou utilizando um laço para, começando na posição 0, porque a gente sabe que é a primeira posição, e indo até menor que 5, porque a gente sabe que temos até a posição número 4 apenas.
fazendo iteração que a gente já conhece e mais, estamos exibindo o jogador na sua posição e o seu nome. Bora rodar para executar e ver o nosso resultado. Então, nesse caso aqui, a gente está exibindo o nome do jogador de acordo com a sua posição, exatamente da mesma forma como declaramos. E existem momentos, pessoal, onde não precisaremos ler os valores dos arrays, é o que chamamos de valores pré-definidos. Então, eu tinha me tirado aqui para você conseguir ler o título, e o que eu quero te ensinar nesse momento é que nem sempre a gente vai precisar preencher o array, seja lendo, como eu comentei, ou até manualmente, posição por posição. Tem vezes que a gente já sabe de antemão quais valores vão estar ali. Então, um exemplo perfeito para isso são os dias da semana. Eles não vão mudar, certo? É sempre domingo, segunda, até o sábado. E aqui eu deixei um exemplo de código e a gente já vai ver um exercício utilizando ele, onde declaramos um vetor ou array do tipo cadeia e chamamos ele de dias. E nota que aqui, pessoal, a gente não está mais dizendo quantas posições teremos. Na verdade, estamos já declarando quais são os valores que teremos nesse array. Então, vindo aqui para o nosso código, deixa eu expandir um pouco mais aqui, que aí eu consigo mostrar para vocês. E até deixei esse exemplo aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom e apagar aqui. A gente vai ter os dias aqui na linha 4, como eu mostrei para vocês, pessoal, sendo declarados do domingo até o sábado. E até deixei um lembrete aqui, porque vocês vão notar que no meu laço para, eu estou declarando, digamos assim, explicitamente que vai do 0 até o menor que 7, mas em linguagens como JavaScript, a gente tem a possibilidade de pegar o tamanho daquele array. Então, a gente usaria o tamanho do array no lugar do 7 para tornar o nosso código ainda mais dinâmico. Porque se em algum momento eu precisar adicionar outro valor aqui, claro que não é o caso porque, como eu falei, os dias não mudam. Mas no caso de ser um array mais dinâmico, a gente poderia precisar adicionar um valor a mais e aí eu teria que trocar esse 7 para 8. Então, nesse caso, se fosse JavaScript, por exemplo, a gente poderia pegar o nome do nosso array e utilizar uma propriedade length, que vai nos informar o tamanho do array. Então, a gente está dizendo que eu quero que itere do primeiro item até o tamanho dele, ou seja, todos os itens. Nesse caso aqui é um pouco mais simples, então a gente não tem essa possibilidade utilizando Portugal, por isso estamos deixando explícito aqui o número 7. Se a gente rodar esse programa, você vai ver que a gente exibe todos os dias, assim como fizemos com o nome dos jogadores. E esse foi o primeiro dos itens extras que eu preparei para essa aula, pessoal. O segundo, que eu já vou passar aqui, vai ser as matrizes, que eu até quero deixar claro já de arrancada que você não se preocupe muito com elas agora. Eu só quero que vocês saibam que elas existem e que elas são úteis quando a gente tem informações que a gente chama de informações cruzadas. Ah, João, me explica o que é informações cruzadas, que agora eu fiquei preocupado. É claro, deixei até uma imagem aqui para vocês, destacando, pessoal, que informações cruzadas nada mais é quando a gente tem, vamos dizer assim, um array 2D. Por que 2D? Porque como você está vendo aqui, ó, a gente tem linhas, mas nesse caso temos colunas também, ao invés de apenas linhas, que era como a gente tinha antes. Então, voltando aqui nos slides para você poder visualizar o que eu estou te falando com mais clareza, lembra que aqui a gente declarou, por exemplo, os dias da semana, numa linha, num único nível, vamos dizer assim. Agora, a gente tem linhas e colunas. Então, você vai notar que para declarar uma matriz, a gente nada mais faz do que, além de dizer a posição, que nesse caso é o X, a linha, a gente também diz qual é o endereço do eixo Y, que é a coluna. Então, nesse caso, você vai ver que tem mais um colchetes com um número aqui, e eu deixei um exemplo de código com uma matriz que foi nomeada como notas. E é óbvio que eu deixei um código preparado de exemplo aqui também. Então, vamos expandir o nosso código aqui e você vai estar vendo que não tem tanta diferença. A gente só declarou dizendo que o tipo será inteiro, e aqui, como eu mostrei para vocês, a gente está dizendo que será uma matriz que terá 3 linhas e 4 colunas. Então, nesse caso, a gente está colocando na posição número 0, com o eixo Y número 1, o valor de número 10. Então, se a gente for escrever, printar no nosso console essa mesma posição que a gente acabou de definir, a gente deveria ver o número 10.
que é exatamente o que acontece aqui. Se a gente tentar exibir qualquer uma das outras, não existe valor lá ainda, então a gente não veria nenhum valor. E aqui, pessoal, eu estava fazendo a aula e notei que talvez essa parte aqui, mesmo que não seja para vocês se preocuparem agora, pode ter ficado um pouco confusa. Então, eu só vou exibir esse código aqui para que facilite um pouco para vocês. Então, eu implementei exatamente esse exemplo, onde a gente tem basicamente 3 linhas e 4 colunas, certo? Então, vindo para o código, vocês vão visualizar que eu declarei ela dessa forma. A gente declara primeiro 3 linhas e 4 colunas. Estou atribuindo o valor 10 à posição 0 e 1, que é o que a gente mostrou. Então, só para deixar claro para vocês, pessoal, a posição 0 que a gente está falando aqui é a nossa linha número 0. Então, só deixa eu voltar aqui e marcar ela, é essa aqui, ó. E aí, quando a gente diz posição 1, é basicamente nessa coluna, que é a coluna 1, porque a gente sempre começa do 0, que nem eu falei. Então, qual que é o elemento que está sendo, tem a intersecção? É o 7 aqui, não é? Então, se a gente vir implementar isso no código, eu deixei exibindo esse matriz de notas para que vocês vejam. Eu até vou botar o número 7 aqui só para ser o mesmo exemplo. Quando a gente roda, eu estou exibindo exatamente o nosso valor, a nossa matriz aqui, e aonde não for o número 10 nesse caso, então eu troquei para 7, né? Vamos deixar 7 aqui, rodar, você vai ver que aonde não for o número 7, ela exibe asterisco. Então, eu tentei implementar aqui para que vocês consigam visualizar que a gente fez um código que nada mais faz do que implementar exatamente o que vimos no nosso slide. Se você ficou com dúvidas, pessoal, a gente tem também o nosso clube de membros agora. Se você quiser assinar para garantir que a sua pergunta vai ser respondida, se não, deixa aqui nos comentários que na medida do possível, quando eu acabar de responder o pessoal do clube, eu vou responder vocês aqui. A ideia é que vocês aprendam de verdade, não fiquem com dúvidas. E para garantir que vocês não vão ficar, obviamente eu deixei o nosso desafio aqui para fixar o conhecimento. E esse caso, ele é bem específico, eu deixei um exercício só, no qual você vai perguntar quantas notas o usuário deseja informar e quando você tiver esse valor, eu quero que você leia, peça cada uma das notas e armazene no vetor. Ao final, eu vou pedir que você exiba a média das notas, a maior e a menor dentre elas. E eu estou muito feliz porque agora você já sabe o que são arrays, como criar, acessar e percorrer cada uma das posições dos vetores que você declarar. Eu espero que você também tenha entendido como eles facilitam esse armazenamento de vários valores que são relacionados em uma única variável. E o poder que tem combinar arrays ou vetores com laços de repetição para poder acessar e ler esses valores dinamicamente. Essa estrutura já vai nos ajudar muito a resolver problemas da vida real. Mas além disso, o tema da próxima aula vai ser um complemento perfeito, porque essa estrutura nos ajuda a deixar o nosso código mais limpo e legível, já que ela vai nos ajudar a evitar o famoso copia e cola. E além disso, ela é uma das melhores amigas dos laços de repetição. E é óbvio que aqui eu estou falando das funções. Se tem código duplicado, com certeza tem a oportunidade para criar funções. E agora, como prometido, esse é o primeiro vídeo que eu gravo após lançar o clube de membros. Então eu queria agradecer muito a Júlia Helena por ser a nossa membra fundadora aqui do clube, a primeira pessoa que assinou e, portanto, merece e tem o direito de ter seu nome mencionado aqui nos vídeos, seja por mim, seja durante a edição ou na descrição. Então, espero que mais pessoas vejam isso, se empolguem, entrem no clube de membros, porque a gente está começando a criar uma comunidade incrível aqui e eu tenho certeza que no futuro mais pessoas vão querer ter sido fundadoras assim como você. Te vejo na próxima aula!